Edu, obrigado por você aceitar aqui participar dessa live comigo, tá? É um prazer te receber aqui, é um prazer sempre conversar com você. Você sabe disso, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa pra caramba, coloca os assuntos em dia. Então, sou muito grato, tá? Por você ter aceitado e estar aqui comigo, tá? É uma gratidão para mim também, Júlio. Você mora no meu coração, né? E a gente já tem essa relação já tem um tempo de amizade, mas também de admiração mútua, né? Profissional. Eu acho que isso é bem rico, né? E é as conexões que esses negócios, né, do digital nos proporcionam. E isso é incrível. Então, para mim também é uma grande alegria. Sempre que você precisar, pode contar comigo. E estamos aqui para ajudar a sua audiência e também a entender melhor esse mundo, né, da liderança, da gestão por trás dos negócios no digital aí que eu estou bem envolvido, né? Exatamente, exatamente. Edu, eu preparei algumas perguntas para te fazer, tá? Por quê? Eu acho que as nossas conversas, elas são sempre muito enriquecedoras. Você sempre traz insights muito bacanas, as suas palestras são muito boas. E eu acho que você, se você me permitir fazer essas perguntas, eu acho que a galera aqui vai ser muito ajudada com essas respostas que você vai trazer, Fica à tá? vontade, fica à Show. vontade. Para contextualizar, queria te falar uma coisa. Eu percebo uma coisa no digital. E aí eu quero até fazer esse contexto e fique 100% à vontade de discordar de mim, não tem nenhum problema, Tá tá? bom? O que que eu percebo? Estamos em Eu, casa. é isso aí, estamos em casa. Eu percebo que o pessoal tem, é muito interessante isso, ó. As pessoas elas se preocupam muito com qual funil fazer. Então, o funil A, o funil B, o funil C. Então, se é lançamento, se é perpétuo, se eu vou fazer tráfego direto, se eu vou fazer escala vertical, horizontal. São todas as técnicas, são muitas preocupações. Só que eu ouço pouquíssimo as pessoas se preocupando em como gerenciar a equipe, em como definir indicadores, em como metrificar as coisas que estão sendo feitas. E isso, na minha cabeça, é exatamente o que vai fazer com que elas deem o próximo passo, com que elas tenham uma empresa rentável, com que elas tenham uma empresa que perdure e não fiquem presas nessas coisas. O que que você acha disso, dessa forma de visão que as pessoas têm no digital? Bom, vamos lá. É, eu acredito que tem três níveis de consciência barra empresa, né? Você sabe disso, mas acho que alguns aqui ainda não têm noção. Eu sou líder, né? Eu tive a minha primeira empresa em 2003 com equipe. E então tem mais de 21 anos que eu lidero, que eu toco equipes e tal, e desenvolvo pessoas, né? E nos últimos anos também ministrei muitos treinamentos, então eu também fui para a parte teórica e então eu juntei o prático ao teórico. E aí, levando isso em consideração, tem três níveis, de consciência barra nível real do que se acontece. A eu presa de um homem só, né? A eu presa de um homem só é o quê? É uma pessoa que desenvolveu hard skills, conhecimentos sobre marketing, sobre, né? E aí você sabe, eu tô por trás de muitos players no digital também, então eu conheço bem esse mundo, né? Inclusive hoje eu tô, né, como responsável aqui na Green também, que a gente atende muitas pessoas, né, muitas empresas nesse nicho. E aí eu preso de um homem só, às vezes tem dois, três, quatro freelancers, Sim. dois, três, quatro prestadores de serviço que prestam serviço para outras pessoas. Eles falam, a gente ouve o pessoal falando, não, eu tenho cinco pessoas na minha equipe. Aí eu pergunto assim, tá, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é assim, assim, mas ele é prestador de serviço. Olha, então não é uma pessoa, é uma empresa na sua, né? Você tem prestadores de serviço. Exato. Então, o primeiro nível é a eu presa de um homem só, né? De umas pessoas só. Pode ter mulher também, óbvio, Sim. né? De uma pessoa só. O segundo nível é a eu presa de muitas pessoas. Sim. A empresa de muitas pessoas é o líder, dono, né? Líder centralizador, que faz tudo, que está preocupado com o funil, que está preocupado com se disparou uma mensagem ou não, se o checkout tá configurado corretamente. Quer dizer, tem uma equipe
já não é mais só prestadores de serviço, já tem alguns colaboradores, já tem um, dois, três, quatro, cinco colaboradores, mas ele continua sozinho. É a eu presa ainda, né? Que Sim. é ele decide, ele sabe, ele faz, ele acontece, ele verifica, ele tudo mais. E aí a gente pensa o seguinte: essa pessoa ela está presa no mesmo nível de eu presa, no mesmo nível, mas ele não mudou a cabeça. Então, mas ele está com outro cenário. Ele está em outro contexto, mas a cabeça é a mesma. É a mesma cabeça de eu presa no meio de um monte de gente. E o terceiro nível é quando a gente entra no nível de empresa mesmo, que é quando existe uma estrutura, existem papéis claros e existe os níveis estratégico, tático e operacional. Aí a gente está entrando no que realmente é uma empresa e no que realmente precisa pensar. E aí a gente tem que ter, mesmo que seja a mesma pessoa, Júlio, e aí que é o grande ponto. Mesmo uma empresa pequena pode ter essa Sim. visão. Onde tem 3, 4, 5 pessoas só, tá tudo bem. Não precisa ter 100, 200, 300, mas sabe-se os papéis. E aí, sabe que na hora de falar no nível estratégico, você não vai ficar preocupado com funil. Exato. No nível estratégico, você não vai ficar preocupado se vai usar a ferramenta X ou a ferramenta Y. Uhum. Você Exato. não vai ficar preocupado na copy do e-mail ou da mensagem de WhatsApp que você vai mandar na API, se é a API oficial ou se não é. Então, é uma discussão que a gente participa, né? A gente ouve Sim. muito disso e está num outro nível de conversa. Mas isso não impede que essa mesma pessoa esteja em um outro momento, numa outra reunião, numa outra camada de decisão, Isso. no tático, pensando como nós vamos executar essa operação a Exato. partir dessa estratégia. Então, quando a gente entra nesse nível que a coisa começa a se tornar algo viável e que a maioria não tem. De Exato. verdade, Júlio, de todas as empresas do digital que eu conheço, e de várias que são meus clientes também, inclusive, que você sabe, vários amigos em comum são meus clientes, Uhum. eu não saberia te precisar, mas no mínimo, uns 90% estão nos dois primeiros níveis. Ou é Sim. eu presa de um só, ou é eu presa de muita gente. É uma eu presa de um bando de gente, né? Exato. Eu presas, ó, detalhe, tá, gente? Só para vocês saberem o que eu tô falando. Tem eu presas de muita gente que não são 10, tem 30, tem 40. É uma eu presa de 40 pessoas. É um negócio maluco, entendeu? É uma loucura. E aí, Júlio, você deve pegar um monte de gente também na sua mentoria, que vem nessa situação. É uma Sim. empresa de 10 pessoas, de 3 pessoas, mas não está faturando. Aí quando você vai olhar, eles estão olhando para isso que você acabou de perguntar e que eu concordo totalmente. Não é isso que vai levar para o próximo nível. Próximo Exato. nível é visão de negócio. Exato. Visão de negócio. E visão de negócio precisa de modelo de negócio, entregáveis, né? Ou seja, produtos que sejam entregáveis, serviços ou produtos e equipe para executar isso. Exatamente. Ter estrutura, liderança, hierarquia, papéis, aí é o que nós podemos aprofundar nisso aí. Ó a Thaís aí também. É muito suspeita, Thaís. Falar de mim, tudo bem, mas falar do Júlio não pode. Beijo, Thaís, também. Edu, e é exatamente isso, sabe? É impressionante. Cara, que legal. Eu não. Eu ouvi muitas vezes o termo eu presa, né? Eu achava assim, tá legal, a galera tá começando, mas o eu presa de muita gente eu não tinha ouvido. Que legal, tá vendo? Toda vez que a gente fala é um conhecimento novo. E eu fico, assim, ó, eu fico olhando, eu falo assim, ó, hoje a minha gestão é 10 mil vezes melhor que eu. E esse era o meu sonho. Não adianta eu ficar ali, eu tentar ser o editor, eu tentar ser o gestor de tráfego, eu tentar ser o copy. Quanto mais eu tentar ser tudo isso, menos eu vou ser. Só que se eu tenho pessoas extremamente capazes, desenvolvidas e que sabem a responsabilidade delas, essas pessoas vão fazer muito melhor. E aí a gente tem a beleza de um negócio, a beleza de uma empresa rodando bem, né? E Certo. essas pessoas estão já com
pessoas embaixo delas. Então elas já delegam, elas já gerenciam, elas já acompanham outras pessoas. Isso, para mim, é um ecossistema rodando. E aí é onde as pessoas falam assim, pô, legal, a Megafone fatura pra caramba, não sei o quê. Fatura, mas não é o Júlio. Existe uma estrutura. Lógico, existe uma gestão minha, uma gestão principalmente da Thaís, Sim. mas a gente acompanha, mas eles é que fazem e eles fazem muito bem feito. E aí, uma outra pergunta, né, que eu tinha colocado aqui, que era vinculando a isso que você falou. Que você poderia alencar, por exemplo, três hoje dos maiores problemas que as pessoas te procuram para resolver nas empresas delas? Quais são as duas, três principais dores que eles têm hoje? Vamos lá, perfeito. Perfeito. Essa aí, nossa, acontece toda semana, então eu já tenho decorado. Eu já, quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim, você quer falar ou você quer que eu fale o seu problema? Você já sabe. Aí eu brinco assim que eu posso fingir que eu tenho uma bola de cristal e que eu já sei da sua vida. Caramba. É isso, eu vou, falo algumas coisas, falo, nossa, eu não acredito, como é que você já sabe? Eu falei, é porque é igual no outro lugar, só muda de É. endereço. Só muda de endereço. Então, assim, existem, claro, vários pontos, mas se a gente fosse elencar nos níveis, né? O primeiro e maior desafio e o primeiro e maior problema é no conceito do que é ter uma empresa. O conceito da empresa as pessoas não sabem o que é ter uma empresa, não sabem o que é uma empresa, não Cara, sabe, não sabe essa estrutura de base de empresa. Né? Então, pensa-se que uma empresa é ter uma pessoa que teve uma ideia, que abriu um CNPJ, que tem um produto, que tem um serviço, que tem uma equipe. Isso não é uma empresa. exato. Isso aí é um grupo de pessoas envolvidos num CNPJ. É só isso. Exato. Então, o primeiro ponto é o conceito, a estrutura, as bases fundamentais de uma empresa em si. Uhum. Dentro disso, aí a gente tem o segundo tópico, que é onde eu atuo mais, obviamente, apesar de que como conselheiro de várias empresas, inclusive do digital, eu ajudo nesse primeiro, né, trazendo visão de empresa, visão de como tratar as questões que são relacionadas à gestão em si, né, a estrutura, mas a gestão. Mas o segundo é o conceito de liderança. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é liderar. Né? Por quê, Júlio? Infelizmente, nós temos uma cultura disseminada baseada na tentativa e erro e na experiência. E nem sempre, e por que eu digo infelizmente? Porque isso é muito válido, é importante, só que a maioria das vezes, os bons líderes, que são raros no mercado, eles não sabem ensinar. Então, não adianta só ter um bom líder, eu ter um bom líder, se ele não sabe me ensinar. Porque eu Uhum. vou aprender, vou. Só que, por exemplo, se você tem um bom líder como exemplo, né? Eu vou aprender de acordo com a minha capacidade de aprendizado e não pela capacidade que ele tem de ensinar também. Sim. Então, como que funciona o aprendizado? Isso é muito importante a gente falar aqui, porque é uma das bases, provavelmente, de uma pergunta. Gente, eu não pedi as perguntas, porque eu queria É trazer aqui. verdade. O Júlio me mandou, você quer que eu te mande umas perguntas? Eu falei, não, vai ser ao vivo. Boa. Então, eu não sei o que vai me perguntar depois, mas eu imagino, pela linha de raciocínio que eu já conheço do Júlio, que é muito, muito processual e, ao mesmo tempo, muito concatenado, né, as ideias, vai vir isso daqui para frente, então eu já vou deixar esse ponto aqui. Olha que interessante. Tem três formas da gente aprender. A gente aprende por observação, a gente aprende por experiência, ou seja, você tentativa e erro, e você aprende por recepção, ou seja, alguém te trazendo, alguém compilou as coisas para chegar. Uhum. A maioria de nós aprendeu a ser líder só nesse primeiro, É. depois foi para o segundo e não foi para o terceiro. Agora, imagina o poder da gente juntar os três. Eu estou observando alguém que traz uma liderança que é uma referência de liderança, eu consigo aplicar isso na prática, então eu tenho minha capacidade de experimentar,
e eu tenho alguém me ensinando, eu tenho alguém me trazendo uma visão, eu tenho alguém. Então, o líder, o dono do negócio, ele tem que ser o líder mor, que eu chamo. Ele é o general da operação e ele tem que ser o que mais inspira, o que Sim, mais testa e executa e mostra na prática e o que mais ensina. exato. Então, o conceito de liderança, ele também é muito falho, muito deturpado, não tem uma base muito bem definida, tá? Esse é o segundo. Então, o primeiro, né, o conceito e a visão e a estrutura de empresa, o conceito e visão de liderança em si. E o terceiro, que aí seria um compilado de soft skills mesmo, né? As pessoas elas estudam muito sobre, como você falou, sobre marketing, sobre o funil, sobre isso, sobre aquilo, até sobre gestão estudam, Uhum, mas falta um desenvolvimento de soft skills no sentido de comunicação, que aí é um pacote, eu não conseguiria colocar em um só. Por isso que eu uhum, coloquei um pacote como soft skills. Comunicação, inteligência emocional, inteligência relacional, né? sim. Resolução de problemas complexos. Existe uma série de pacotes aqui, principalmente relacionado às questões emocionais e relacionais, que são também problemas complexos. E que são derivados, e não derivados por uma falta também de desenvolvimento, que a gente não tem esse incentivo muito claro na sociedade, também vai pela tentativa e erro, a pessoa apanha, 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 até que um dia tem que fazer, mas derivar. E aí ela se potencializa, Júlio, pelas duas anteriores. Então, olha É, que doido. Se eu não tenho inteligência emocional muito bem desenvolvida, mas eu não tenho uma referência de liderança, isso piora. é. Se eu não tenho uma referência de empresa e tá tudo uma zona, uma bagunça, ninguém sabe quem é o quê, ninguém entende seus papéis, ninguém entende o momento das coisas, piora a liderança, que piora a inteligência emocional, a comunicação. Então são três elementos que, se a gente entender eles conectados aqui, a gente vai ter os três maiores dores aí que chegam até mim. Perfeito, perfeito, Edu. Muito bom, muito completo, muito legal. Eu, eu sou o que aprende muito sobre observação. Sempre fui, a vida inteira. Então, aprendi a dirigir vendo meu pai dirigir. Eu olhava, olhava, tal, falei, cara, é aqui e tal. Um dia ele falou, você quer aprender? Falei, quero. Sentei no carro e dirigi. Ele falou, mas como? Falei, eu tô te observando há muito tempo, eu tô te vendo há muito tempo. Então, eu preciso de exposição para eu poder fazer. Só que depois, quando a gente criou a Megafone, né? Então, assim, eu venho do varejo, então, no varejo eu aprendi muito, né? Eu tive ótimos líderes no varejo que me ensinaram coisas extraordinárias. Eu vi um cara que saiu de uma venda de, sei lá, 1.000 computadores por mês para 1.000 computadores por dia no Magazine Luiza, né? Depois eu consegui fazer de uma venda de 1.000 pendrive, não era computador, mas era pendrive, de 1.000 pendrives por mês para 1.000 pendrives por dia, usando a mesma coisa que eu olhei e falei, cara, isso aqui funciona. Então, assim, eu tenho essa base que eu vim de pessoas que foram me ensinando, me inspirando, né? O como conduzir, o como tratar as pessoas. E aí, quando a gente começou a Megafone, eu falei, cara, vamos lá. Eu tinha um monte de gente que eu fazia serviços, não era lançamento, eram várias coisas, e eu precisei de gente. E eu falei, pô, vamos começar a contratar. E chamei uma pessoa, chamei outra, e eu falei, cara, se eu dominar 4 pilares do marketing digital com 4 pessoas muito boas, eu consigo fazer muito mais. Peguei uma pessoa, falei, cara, tem copy, tráfego, vídeo e web designer. O que que você gosta mais? Ah, eu gosto de copy. Então vamos lá. Compramos curso, estudamos, treinamos e eu junto. Vamos lá, vamos fazer, dava o feedback. E agora? Agora vídeo. Vamos lá. Ó, olha essa referência, vamos fazer assim. E aí eu tive 4 pessoas que eram muito bem resolvidas e sabiam fazer, né, o que precisava. Todas elas eu sempre gerenciei, eu sempre acompanhei, mas elas foram se desenvolvendo. E aí, a hora que eu olhei, falei: pronto, agora eu estou preparado para a gente poder dar o próximo passo. Começamos a fazer lançamento, aí a gente fez em 5 um lançamento de R$ 500 mil. Olha só. Pô,
sensacional. Era tudo que a gente precisava. Vamos para cima. E aí a gente começou projetos, 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 e a gente chega onde a gente está na Megafone hoje. Megafone hoje tem mais de 65 pessoas envolvidas, são 6 projetos, é bastante coisa que a gente faz. Só que as pessoas, elas foram acompanhando essa evolução minha. Então, eu pegava, tem o Zé, que é meu sócio hoje. O Zé acho que tem menos, tem uns 20 e poucos anos, 25, alguma coisa assim. O Zé casou depois que veio para o Megafone. O Zé constituiu família. E hoje ele é assim, de página, ele é um dos caras mais incríveis da internet. O Zé hoje tem uma equipe de praticamente ali, umas 10 pessoas debaixo dele. Então, para mim, isso é uma das melhores coisas que existe dentro da Megafone. Porque a gente se desenvolveu, a gente construiu isso junto. Vamos continuar desenvolvendo sempre, né? É uma questão de evolução constante. E aí eu quero te perguntar, Edu, o seguinte. Pô, legal, entendemos esse processo. Agora, olhamos para o lado de resoluções, vamos resolver, vamos melhorar. Mas o que, que tem de melhor? O que, que você vê assim, cara, que eu gostei dessa resposta sua. Eu já tenho os maiores problemas que eles se repetem. Agora, existe também as melhores atitudes que também se repetem dos melhores players, dos maiores que estão faturando, crescendo, ou aí existe uma diferença grande? Existe padrão também. Pô, É aquela frase, né, Júlio? O sucesso deixa rastros, né? O sucesso deixa rastros, tá? A gente sabe, muitas vezes, o que está fazendo a diferença numa operação ou numa outra operação. É que nem você, pela especialidade que você tem, né? Você bate o olho numa página, num funil, numa copy, você sabe por que não está convertendo. uhum. Quando eu converso com alguém em meia hora, entendendo como é que é a operação dela, eu já sei onde está o problema, onde que tá dando, onde que vai dar problema. Daqui 2, 3 meses você vai ter problema aqui. Rapaz, é dito e feito, vai dar, a não ser que a pessoa corrija. Sim. Então, eu não estou falando que vai acontecer premonitoriamente, estou falando antecipando para que você tome uma atitude. E, ao mesmo tempo, eu falo, isso aqui tudo isso aqui está funcionando por causa disso aqui que vocês estão fazendo certo. Por causa Legal. disso que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Assim, acho que a gente está trazendo em 3 pontos, então vou enumerar três boas práticas, né? Que a gente vê os players trabalhando e fazendo, mesmo sem saber que estão fazendo, às vezes. Legal. Né? Então, acho que o primeiro tópico é o que eu chamo de estrutura da ambiência. Né? Por que eu não falo ambiência só? Porque as pessoas elas pensam assim, a ambiência é o ambiente. Não, ele tem 3 níveis. A ambiência ela tem 3 níveis. Tá? O primeiro nível, né, da ambiência é o ambiente físico. O ambiente físico e relacional. Então, às vezes, a empresa é remota e tem o mesmo índice positivo de ambiência, né, de ambiente relacional. Então, ambiente relacional é o primeiro. O segundo é clima organizacional. Ou seja, o clima da empresa, como que as pessoas se conectam, como que as pessoas se relacionam, como que as pessoas se respeitam, como que as coisas funcionam nesse sentido. E o terceiro é a própria cultura organizacional. Né? Então, a própria cultura do ambiente, como que ela é percebida positivamente ou não e está ou não alinhada com os valores da própria pessoa e os valores vividos e não só os que estão na parede, que muita empresa nem tem, e está tudo bem não ter, só que tem que viver. Né? Então, não importa se você tem valor na parede e não tem a vivência alinhada. Então, o primeiro tópico, Júlio, desses 3 que eu quero trazer, é que mesmo que a liderança não tenha uma postura tão eficiente, dá para melhorar. Mesmo que às vezes não tem clareza tão grande dos papéis, não tem job description, que o povo fala, nossa, não tem job description. Rapaz, eu já vi empresa faturando milhões sem essa porcaria. Não é isso que faz faturar. Não é isso que faz faturar. Mas o clima, o ambiente, a relação das pessoas é positiva, elas se ajudam, elas têm essa capacidade
de ter a visão do negócio alinhada, esse é uma prática que eu vejo que funciona muito bem. Todo negócio que eu vejo isso acontecendo é um dos pontos positivos que faz com que o negócio, mesmo bagunçado, desestruturado, continue faturando, continue crescendo, continue dando certo. Vai se manter por muito tempo não se continuar com a liderança fraca. Sim. Então, assim, não é que é garantido sucesso para o futuro. Uhum. É uma boa prática que até aquele momento trouxe até ali. Ela vai garantir para o futuro? Não necessariamente. Mas precisa ter. Então já anota aí no caderninho. Né? Quem está anotando aí. O clima, o ambiente, a relação entre as pessoas, ela é fundamental para reter talentos. E para fazer com que os talentos queiram contribuir no seu máximo. Uhum. É uma das partes, uma das fatias do bolo, tá? Segundo tópico que é bem legal, que eu já citei no primeiro, mas o segundo é clareza na visão do negócio. Boa. Quanto mais clareza na visão todo mundo tiver, e relacionado principalmente à união e o alinhamento no coletivo, funciona legal. Então, a visão coletiva do negócio, não é a visão individual ou só do dono. Não, as pessoas sabem por que elas estão lá, elas sabem em relação ao que elas estão envolvidas. Então, não importa se ela está fazendo no computador, fazendo uma planilha, ou se ela está gerenciando R$1 milhão em ads. Não importa se ela está fazendo a limpeza do escritório. Elas comungam coletivamente de uma percepção, de uma visão. Cada um no seu nível de visão, óbvio, mas tem uma visão coletiva e compartilhada. E eu acho que um terceiro, assim, que eu vejo... Então, eu vejo que essa galera que tem essa visão, que tem essa pegada, consegue ter mais resultados, mesmo não tendo tudo bem organizado. Né? E também é um perigo isso que a gente está falando, porque as pessoas acham que só isso vai garantir. Não é. Mas ela leva mais longe. Um negócio, se a gente comparar um negócio bagunçado com outro negócio bagunçado, esse negócio bagunçado vai muito mais longe do que esse que não tem nada disso que eu estou falando. Sim. Tá? Sim. E o terceiro, e talvez o mais importante, é uma perspectiva individual. Como que eu quero compartilhar isso aqui? É um ambiente onde as pessoas se percebem vistas pelo meio, vistas pelo líder, vistas pelo colega, vistas como importante, mesmo não sendo tão importante. Então, uma perspectiva individual é um lugar onde as pessoas são respeitadas como seres humanos. Sim. A capacidade que a gente tem de gostar de alguém ou de lugares que têm essas características é enorme. Sim. E aí o pessoal fica porque faz sentido, quer entregar o máximo porque faz sentido e ainda engaja trazendo outras pessoas para fazer parte. Exato. O que eu vejo de positivo nos negócios que fazem as coisas nas práticas que dão certo, tem essas características. No entanto, para que essas características se mantenham funcionando, precisa ter clareza, né, que o líder é o sustentador de tudo isso. Os líderes, né? A liderança é a fundação, é a base para sustentar tudo isso aqui. E que normalmente os próprios líderes, que às vezes não sabem liderar direito, mas conseguem fazer isso. Se conseguir fazer isso bem feito, já é uma base bem legal para a gente trabalhar. E normalmente quando eu vejo isso nas empresas, os ajustes são muito menores. A estrutura organizacional não precisa de tantas mudanças. Agora, quando não tem isso, aí está mais desafiador. Exato. Eu tenho uma frase que eu acredito muito, que é assim, tudo que não está crescendo, evoluindo, está morrendo. Né? E eu vejo isso, por exemplo, na natureza. Né? O próprio
questão física, né? Uma criança que não está crescendo, ela precisa de alguma ajuda. Uma árvore que não está crescendo, ela precisa de alguma ajuda. E diante dessa frase, eu busco sempre ao máximo que as pessoas que estão comigo cresçam. Então eu sempre, né? Eu acho que, sabe aquela questão da academia, de que você já aguenta levantar 10 quilos no supino. Sim. Coloca 15, porque os 15 vai ser um pouquinho mais desafiador, mas também não vai ser impossível de se realizar. E aí, diante disso, as pessoas são motivadas a se desenvolverem, a crescerem, a conseguirem mais resultado. Então, eu acho que essa questão, né, do desenvolvimento, do crescimento, né, de serem vista, de não serem só mais um ali, eu acho que isso é sensacional, é algo que precisa ser cuidado pelos gestores, pelos líderes, porque é o que realmente faz a pessoa se engajar e tudo mais. A gente tem um time muito engajado, graças a Deus. A gente faz bastante coisa para engajar, né? E o pessoal é engajado, bastante. A gente tem um evento todo final de ano, né? Esse ano nós vamos ter, vai ser junto com o nosso evento que vai ser aberto para o público e eles vão estar lá. Então vai Legal. ser muito legal. O pessoal vai gostar bastante. Edu, você acha que existe uma diferença muito grande de gestão das empresas do offline para o online? Vamos lá. Não deveria ter essa diferença. Não Uhum. deveria ter essa diferença. Mas existe sim. E, É, né? e eu acredito de verdade que a gestão do offline tem que aprender muito com a gestão e com o modelo de negócio do online e vice-versa. Uhum. Então, eu não acredito que existe um modelo ideal, mas existe um modelo de gestão de pessoas. Não existe, não importa se é online, se é offline, não importa. Você tem que gerenciar o quê? Pessoas. Se gerenciar pessoas para um determinado fim, um determinado objetivo, você tem que entender de pessoas, né? Inclusive o Davi estava aqui agorinha, né? Ele fala muito disso, né? Da frase do Simon Sinek, né? E eu também, você sabe que eu uso nas Sim. minhas palestras. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Uhum. Ponto. Acabou. E não entende de cliente também, né? Porque clientes também são pessoas. Então, se o colaborador, ou seja, o cliente interno, é pessoa, se o externo é pessoa, o que eu tenho que entender de pessoas? Então, existe sim essa diferença, mas eu não acredito que deveria ter essa diferença. Uhum. Né? Eu acredito que a gente deveria ir na causa raiz, que são as pessoas. E aí, Uhum. os pontos. A gestão no offline, ela, mesmo no online presencial, vamos pensar agora não de offline e online, vamos pensar em home office e presencial. Tá? Uhum. O que acontece? Um modelo, e vamos ter até três discussões aqui, porque é uma das coisas que a gente discute muito aqui na Green. Na Green nós temos os três modelos, nós temos presencial, nós temos remoto e nós temos híbrido. Nós temos Legal. todos os modelos. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas é desafiador. Não é desafiador, se você sabe o que você está fazendo. Uhum. Então, o que é o maior problema, e aqui eu vou jogar a bomba e sair correndo, né? É que as pessoas, elas querem fazer um tipo de gestão com os princípios de outra gestão que não está bem embasada. Então, como que eu vou fazer gestão remoto com uma cultura, com um pensamento, com os princípios do presencial? Não vai Mesmo. funcionar. E vice-versa, não vai funcionar. Então, o que a gente tem que ter? É uma espinha dorsal de gestão de pessoas que pode ser usada em qualquer tipo de operação. E aí, no offline, e agora voltando para a pergunta, no offline vai funcionar, no remoto vai funcionar, no marketing digital vai funcionar, numa startup vai funcionar. Porque a gente está falando de pessoas. E é por isso que eu, por exemplo, você sabe, né, Júlio? Muitos aqui talvez não saibam, mas por que eu, que sou um especialista em equipes, em liderança, que atendo desde Bosch, né, que é uma multinacional enorme, atendo Tribunal de Contas de Estado, atendo
startups e estou na liderança de uma startup, de uma fintech, de uma empresa de tecnologia, né, de finanças, e eu consigo atender os players do digital. Por quê? Exato. Porque eu entendo de pessoas e ajudo as pessoas a entenderem de pessoas. Perfeito. Então, se isso for entendido por todos nós vamos ter a tranquilidade de gerenciar qualquer negócio, seja presencial, offline, digital, online, presencial, remoto, híbrido, não importa. Por quê? Porque a gente vai entender aqueles conceitos que nós falamos lá no início. Exato. Que é estrutura de um negócio, estrutura de uma liderança e as soft skills necessárias para isso, para conectar todas essas partes. Perfeito, perfeito. Edu, por isso que é muito bom conversar com você. Você sempre tem esse foco muito grande em pessoas. E eu para mim, pessoas é o que dita tudo. Não tem como sem pessoas, não tem o que fazer, né? Tanto os clientes finais quanto os internos, tal, tudo tá girando em torno de pessoas. Só que tem uma última pergunta para você, tá? É o seguinte, eu concordo 100% que pessoas é o pilar mais importante. Só que existe um segundo pilar que eu tenho aprendido cada vez mais que é importante e que a gente domina muito bem na Megafone por conta da Thaís, que eu quero saber a sua visão sobre isso, que são os indicadores, metas claras, gestão com indicador, com número, olhando para onde a gente está indo, sabe? Eu percebo que o digital, as pessoas elas querem muito, vamos lá, vamos fazer o 6 em 7. Isso é ótimo. Cara, quem que não quer? Todo mundo quer fazer o 6 em 1. Muito bom. Só que ninguém vive dessa forma. Nenhuma empresa vai sobreviver dessa forma. E aí, quando você fala para a pessoa, legal, você fez seu 6 em 7 e tal, e qual que é a sua meta para o ano que vem? Meta? Não, a gente vai fazendo. Eu falo, cara, como assim? Você tem que ter meta. Não, se der tudo certo. E a gente tem muito claro isso. Sabe, nós temos há 3 anos já metas, indicadores. Então, eu sei quanto a Megafone vai vender esse ano. Eu sei por projeto, eu sei por mês, eu sei por dia, eu acompanho tudo isso. Daqui a pouco, né? A gente está entrando em Black Friday agora, então a gente vai fazer 6 Black Fridays ao mesmo tempo, 2 eventos presenciais, mas eu já estou preparando o 25. Então eu já tenho meta para 2025. Por quê? Porque no meu evento presencial eu apresento isso para minha equipe e eu vendo essa ideia para eles. Como que é a tua visão com respeito a essa questão de indicadores, metas, números? Já concordamos 100% que pessoas é o pilar mais importante, tamo junto. E essa outra parte? Bom, vamos lá. Acho que você deve lembrar de uma das palestras, acho que é aquela que você até citou hoje no seu story, né? Que eu fiz lá em Buenos Aires. Uhum. E que eu comecei mostrando o painel de um avião. Sim. Lembra? Sim. Dois painéis. Exato. O painel de um avião pequenininho e o painel do avião grande. Exato. E eu acho que é esse o grande sacada. Vamos imaginar que a gente já existe carro autônomo, mas não vamos considerar que não existe essa possibilidade, né? Vamos pensar que o carro precisa de um motorista. Beleza. Um carro sem motorista anda? Não. Tirando o carro autônomo, não. Não anda. Beleza. Uma pessoa desculpa, não o carro, o painel que eu estava falando. O painel do carro, né? Consegue dirigir o carro? Não. O painel não dirige. Uma pessoa sem o painel dirige? Dirige. Só que aqui que vem o ponto. Pessoas sem indicadores, sem KPIs, sem estrutura de dados, são pessoas que estão andando, porque ela não deixa de andar, mas ela está andando sem saber direito para onde e por quanto tempo. Exato. Por exemplo, se eu não tenho o painel do carro, o mostrador de velocidade, o que acontece, Júlio? Eu não sei se eu vou passar no semáforo, no radar e vou tomar multa, porque eu não sei a velocidade que eu estou. Exato. Eu não sei se, por exemplo, tá acabando o meu combustível, eu não sei se eu tenho que parar nesse posto ou não, eu não sei quanto que eu já rodei ou não, eu não sei se eu estou chegando no meu destino final ou não. Então, sem o painel, que a gente tem poucos indicadores. No painel a gente tem
Vamos tirar o básico, vamos botar só o básico: velocidade, combustível, a luzinha de temperatura, alguma coisa ali. Cara, eu só preciso desses três indicadores. E onde que eu quero chegar? Tem carro que tem painel de LED, que tem computador de bordo, que faz média de combustível, que diz se o pneu está cheio, se não está cheio. Ele tem carro que estaciona sozinho, ele tem painel que faz tudo. Só que o que é o erro que as pessoas cometem, Júlio? Elas não têm, desde o início da operação, o básico. É. Então, o básico é olhar a velocidade, se tem combustível e a temperatura do motor. Meu amigo, se você não olhar nem isso, as pessoas elas estão... É um bando de gente Exato. andando em qualquer direção. Não sei se vou chegar, não sei se está certa a velocidade ou não. Então, é uma dobradinha. E eu concordo totalmente, sei que a Thaís é muito boa nisso e isso faz toda a diferença no negócio de vocês, tenho certeza absoluta que é um grande diferencial, que é saber lidar com pessoas. Isso eu já te falei, já tive a oportunidade de falar que eu admiro muito a forma como vocês lidam com tudo isso e tal, mas também a capacidade de faca na caveira, de olhar os números, de saber que tem que chegar, de saber que tem... Então, assim, às vezes a gente fala de pessoas que fica parecendo que tem que ser coração mole, que É. é emocional, vamos ficar só abraçando, não sei o que, nada disso, gente. Ser humano é olho no olho, respeito, tom de voz adequado, palavras adequadas, mas ter direção, ter números, Exato. ter dados, ter referências, ter métricas, né? Então, Júlio, dá para seguir sem números, sem dados? Dá. Sem pessoas não dá. Entre Exato. pessoas e dados, eu escolho pessoas. Também. Mas entre pessoas sem rumo e pessoas com dados para a gente saber que está indo numa direção, metrificar essa direção, é óbvio que eu vou escolher os dois. Então, é o que eu recomendo para todo mundo que está começando ou que já está mais à frente. Não espere ter estrutura no seu negócio para começar a olhar os dados. Os dados têm que ser do marco zero, no primeiro momento. Por exemplo, como que eu vou metrificar a primeira pessoa que eu contrato? Uhum. Como que eu vou saber que essa pessoa deve ou não continuar no meu negócio? Sim. A primeira pessoa. Exato. Se você começar fazendo da primeira, quando você tiver 100, seu negócio está super organizado. Exato. O pessoal espera chegar em 10, 15, 20 pessoas para falar: nossa, agora eu tenho que olhar para dados. Não! Você não olha no painel quando você entra no carro, pô. Você tem Exato. que entrar no carro, começar a dirigir olhando no painel. Quanto mais rápido você aprende a ler o painel, mais rápido você aprende a dominar o jogo. Boa. Mais rápido você aprende a dominar o jogo. E por isso que a minha palestra que você viu, que você lembra lá, tem um painel de um avião pequeno, que é poucos indicadores, e um painel de um avião grande, que é muitos indicadores. Só que o piloto desse avião começou nesse avião. Isso. E é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que começar com métricas no Excel. Não importa. Tem gente que fala assim, qual CRM eu uso para ter essa métrica? Você não tem o CRM nem no Excel, meu amigo. Você não vai ter em CRM nenhum para resolver seu problema. Exato. O problema não está na ferramenta, o problema está na cultura, nos processos, nos procedimentos que você não implantou. Então, na minha visão, é bem clara isso, e a Thaís colocou aqui, ó, as pessoas querem crescer, só abraço não leva a lugar nenhum. Perfeito, é isso mesmo. Concordo em número, gênero e grau. É isso. Muito bom, muito bom. Edu, eu te agradeço demais por você ter tomado esse tempo aí, seu, dedicado aqui a gente conversar. Eu quero falar para você que dia 11, 10 e 11 de dezembro a gente vai estar lá na Mansão Diamond, acho que vocês fizeram lá alguma coisa, e a gente vai estar lá, vai ter o Amplify, tá? Que vai ser o evento da Megafone, e eu tô te convidando, você é meu convidado para estar lá com a gente, tá? Se você puder ir, vai ser uma alegria muito grande ter você lá com a gente. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é mostrar, a gente quer abrir as portas da Megafone e mostrar para as pessoas como que elas podem trazer o negócio delas de produto digital para negócios digitais. Como sair de uma coisa muito pensando em funil, pensando em só vender para realmente construir um negócio. Ter indicadores, ter gestão, ter processos e conseguir realmente levar isso para um próximo nível. Nós vamos ter várias palestras, nós vamos ter várias coisas. Então, se na sua agenda couber isso, vai ser um prazer ter você lá com a gente.
tá? Tô te fazendo esse convite